O Lil Nas X foi uma das grandes inspirações pra eu colocar o nome Lil Danny, e hoje em dia tá sendo uma das grandes inspirações pra eu tirar. Mano, é literalmente isso. O Lil Nas X conseguiu destruir a carreira dele, que já tava basicamente consolidada. Destruir é muito forte, mas ele fez várias paradas bizarras a respeito de religião, brincadeiras que não devia ter feito, tá ligado? Comenta aí, além de Lil Danny pra um nome artístico, qual nome eu devo colocar? Bora pro vídeo. Como o Lil Nas X destruiu sua própria carreira em menos de 5 anos, mano. Vamos ver A isso gente aqui. tá em 2025 e já podemos dizer que temos uma ascensão e uma queda meteórica nessa década. E ela atende pelo nome de Lil Nas X. O Lil Nas X Mano, explodiu pô, com Old a Town primeira coisa que me fez me inspirar nesse mano foi esse clipe de Old Town Road, mano. Tipo assim, eu achei muito absurdo a diferença que ele chegou na cena. A diferença que ele trouxe pra cena. Road em 2019, que deu uma cara nova pro rap, acabou se infiltrando no pop com clipes polêmicos, virou símbolo de uma nova geração e mostrou não ser um artista de um hit só. Mas de uns tempos pra cá, os números caíram, os hits sumiram e até os fãs parecem ter virado as costas. I did not mean it to, but I do apologize for that. I can't even laugh right, bro. What the God gonna handle you, bro. And you're bro. What he did? No, bro. What he did? No, bro. God gonna handle that. Let me begin by saying this. Mano, é tenso porque ele fez umas brincadeiras muito pesadas. Tipo assim, nem chega a ser brincadeira, tá ligado? É uma piada de mau gosto, tá ligado? Mano, só ele achou graça. Ficou tenebroso. Tipo, Jesus fazendo uma partida de basquete contra Satan. Mano, moleque, que bizarro. I don't wish bad things on people, but I will go back to the scriptures and say that God is not mocked, revenge is the Lord's, and we're just making observations around here, okay? Hoje a gente vai mergulhar na trajetória do Lil Nas X e Bora que tentar bora. entender, afinal de contas, o Mano, que deu inclusive, errado. Eu sou inscrito no seu canal? Acho que não, Gerson. Eu assisto você direto, eu não sabia que eu não era inscrito nesse canal, mano. Tamo junto. Na carreira do cara. Será que foi falta de música boa, muita polêmica, muito marketing envolvido, lacração pra caraca, ou o mundo não tava preparado ainda pra ele? É isso que a gente Mano, vai saber eu- nesse eu vídeo. acho que é uma mistura de tudo. Fala, galera, Gerson na Pai, área. eu acho que é uma mistura de tudo, sabe por quê? Porque, tipo assim, ele fazia um marketing muito bizarro, um marketing que até que era bom, mano. Tem uma equipe de marketing maneira, só que as músicas estavam fracas, mano. Foda-se. Se liga se você não for inscrito aqui nesse canal. Meu irmão, a hora é agora. Se inscreve aí, deixa o like, ativa as notificações. Vocês estão ligados que o papai aqui também é rapper, ele está gravando um álbum. E também Bravo, Gerson! eu reativei meu canal da Twitch, onde eu estou Oi, fazendo várias sim! lives ali praticamente diariamente. E nesse vídeo aqui, ó, papai deu grau aqui no cabelo, tá na Ei, régua, que entendeu? Então isso, não deu pai? tempo de tirar, eu vou ficar com a tinta no cabelo e fé, meu irmão. Porque tá na hora da gente falar aqui do Lil Nas X, combinado? O Monteiro Lamar Hill é cria de Atlanta e nasceu no dia 9 de abril de É, um 1999. Portanto, o cara tem hoje 26 aninhos de idade. Filho de pais separados, ele morava num conjunto habitacional da cidade com a sua mãe e com a sua avó. Porém, aos 9 anos de idade, ele foi morar com seu pai, que era um cantor gospel, que deixava ele em louco. casa enquanto ele ia lá fazer seus shows. Nessa época da vida, maneiro. o Monteiro não tinha muito com quem conversar, né? Por mais que ele tivesse lá seus amiguinhos de infância, mas o local que ele se expressava na moral mesmo eram as redes sociais, principalmente uma recém-criada naquele momento, chamada Twitter. Lá o Monteiro falava de sua rotina, contava um pouco de si Saudade de próprio, quando dos seus era problemas, Twitter seus o nome, dilemas. mano. Enfim, ele fazia tudo em forma de meme e acabava que muita gente se identificava com aquilo e, ó, passava pra frente, tornando aquilo algo viral, mesmo que até então aquela palavra nem existisse ainda. Mas vendo as possibilidades nas redes sociais enquanto ele crescia, ele viu que aquilo ali podia ser uma profissão e ele podia expandir um pouquinho mais as paradas. Ele, naquela época, era muito fã da rapper Nicki. Véi, isso é muito louco, isso é muito louco. Tipo, as redes sociais hoje em dia servem pra impulsionar você. Se você usa do jeito certo, é impossível você não crescer, mano. Não tem como. Tipo assim, olha esses troféus aqui, mano. Ele participou do YouTube Vozes Negras, tá ligado? E o canal dele tá com uma qualidade absurda, mano. Ele acreditou no sonho dele e ele chegou no lugar onde é que... Mano, na moral, Gerson, você é inspiração, pai. Nicki Minaj, e no sigilo ali, o cara se tornou ADM de uma das maiores páginas de fã-clube da Nicki Minaj dos Estados Unidos. E assim, ninguém sabia mesmo. Então não preciso nem falar pra vocês Não. que ele já era muito fã de rap e fazia aí uma musiquinha ou outra ali, mas muito no esporte mesmo. Tanto que ele era fã também do Nas, do rapper Nas. E foi a partir daí que ele criou brabo. seu próprio nome, né? Lil Nas X. Mas corta aqui pra dezembro de Não 2018, sabia. quando o cara começou a fazer um monte de música e realmente querer levar isso como algo profissional.
profissional, porque ele começou a soltar essas músicas em forma dos seus memes que ele já produzia na internet. Ele costumava pegar seus beats no YouTube, mas aí ele resolveu começar a comprar os beats aí. Você que faz música aí, assim como eu, você sabe como é que é. A gente compra bastante beat na internet. O Monteiro, que agora se chamava Lil Nas X profissionalmente, encontrou um beat na internet de um produtor holandês chamado Young Kio. Esse beat era uma mistura de trap com elementos da música country, mas eles foram feitos em cima da clássica música, né? 34 Ghost 4, da banda Nine Inch Nails. O Lil Nas X viu aquilo, já viu uma música, e assim nascia Old Town Road, que foi lançada no dia 3 de dezembro de 2018. Saudade, mano. Vocês ainda pegam. Como um bom expert da internet, o Lil Nas X pegou essa música, que ele achou que tinha ficado muito boa, e realmente ficou muito boa, e ele colocou em vários dos seus memes que ele já fazia. Diz aí a lenda que ele fez papo de 100 memes aí, e colocou no Twitter, e numa rede social recém-nascida ali, chamada TikTok. E aí, meu irmão, vocês já sabem que o bagulho viralizou. Como a música tinha elementos de country, mano, o povo... essa época aí foi que eu conheci, tipo, conheci pelas redes sociais e, mano, não parava de tocar mais em todo lugar. TikTok começou a fazer videozinhos com roupas de country e dançando o Old Town Road. Momento cultural esse que ficou conhecido como Yeah Challenge. Não, peraí. Ele ficou conhecido como Yeehaw Challenge. E aí, meu irmão, no começo de 2019, se você já tinha TikTok, era certeza de você se esbarrar aí com um vídeo desse tal de Yeah Challenge aí, alguém dançando com bagulho de rodeio, os caramba. Mas o que interessa a gente é que nesse começo de 2019, o Lil Nas X virou um astro, vamos botar assim, da noite pro dia, por causa das redes sociais e por causa do sucesso que o Old Town Road fez por lá, sacou? A música entrou na Billboard Hot 100, né, que é a maior parada de singles dos Estados Unidos, como número 83. Olha só, uma música lançada de forma independente, que responsa, né? E ela mano. foi escalonando ali até que Vocês entenderam por que esse mano era minha inspiração? Porque, tipo assim... Inclusive, o primeiro vídeo que eu postei no meu canal, Lil Danny, não vai envelhecer muito bem, que eu falei, a minha inspiração foi o Lil Nas X. Enfim, mano, no papo, ele era muito diferente, mano. Então, é de se inspirar demais. Ainda mais esse lance de, tipo, começar fazendo música na zoeira, que foi o que aconteceu comigo, tá ligado? Ela pegou o número 1, ela foi primeiro lugar. Cara, tipo assim, bem cedo o Lil Nas X foi número 1 na Billboard. Mano, isso aí é coisa pra caramba. O fato é que essa faixa, ela não entrou só na principal parada de singles, ela também entrou nas paradas de música country nos Estados Unidos, o que deu uma grande confusão envolvendo o nome do Lil Nas X, porque a galera boiadeira lá, né, os artistas de country, falava que essa música não era country, ela não tinha nada a ver, ela soava mais como uma música urbana, enfim, vários especialistas de hip hop falaram que se fosse um Luke Combs da vida, que é um cantor de country, ou sei lá, mano, qualquer outro cantor de country cantando essa música, ela com certeza ia ser considerada como country. O que piorou pra caramba foi que a própria Billboard resolveu tirar o Old Town Road da parada country, o que gerou mais conversa ainda, e a própria revista tão tradicional Aí, agora acho que a eliminação ficou foi melhor. acusada de racismo. Vocês estão ligados que a gente já falou por aqui sobre essa questão do country misturado com trap, com rap, no vídeo que a gente comenta sobre o Post Malone, que vai aparecer aqui no card pra vocês, então não precisa eu me aprofundar aqui sobre essa rixa, né, que tá tendo aí de uns anos pra cá, lá nas paradas dos Estados Unidos, mas o fato é que a declaração que a Billboard deu, dizendo que Old Town Road não poderia estar na parada country por não conter elementos suficientes de country pra estar lá, gerou muito backlash, né, muito hate pra cima da Billboard, o que também gerou bastante fãs para o Lil Nas X, né? Ele conseguiu trazer bastante gente ali pra ele. É uma jogada inteligente. Pela inovação e misturar dois gêneros assim, que assim, não são nada complementares, são de públicos completamente diferentes. When they say it's not country enough or it's not country music, does that affect you in any way? At first it was just like, you know, all right, okay, I'm still on Billboard. Right. I was like disappointed. It was just like, okay, whatever. I didn't want to get, blackballed. Yeah. If he was Caucasian, they'd have him on there. E uma dessas pessoas ali que abraçou essa música Mano, esse podcast veio é exatamente muito bom, do velho. country, que foi o cantor Billy Ray Cyrus, que participou do remix dessa música. O Billy Ray também é muito conhecido aqui no Brasil por ser o pai da Hannah Montana. Com certeza, mano, com certeza. Mano, peraí que eu acho que eu tô muito amarelo agora. Enfim, mano, eu conheci esse cara, eu falei, ó, o pai da Hannah Montana aí, mano. I'm gonna take my horse to the hotel room. Quanto a vida real. Quer dizer, o pai da Miley Cyrus.
Aí, meu irmão, depois da entrada do Billy, e aí eles fizeram aquele clipe lá, que até o produtor aparece um monte de elementos country, urbanos, tá ligado? Mano, o bagulho estourou. A música ficou maior ainda do que ela já era. Inclusive, desbancando a faixa In My Feelings do Drake, né? Do número 1, né? Lá dos vídeos mais vistos do YouTube e também do top 1. Desbancou o Drake, eu tô feliz, mano. Da Billboard Hot 100, o que era um grande feito, porque o Drake era o rei naquele momento da parada, né? Agora, falando um pouco da vida pessoal do Lil Nas X, naquele 2019, no começo daquele ano, o cara já tinha se assumido gay pra família dele, tá ligado? E daí, em julho, ele resolveu se assumir publicamente. Um ou outro fórum, um ou outro Reddit aí da vida já falava aí que ele, mais hora menos hora, ia acabar se assumindo. Mas aí, ele acabou se assumindo e um dos motivos dele ter alegado ter escondido a sua sexualidade durante aquele período que ele ascendeu meteoricamente foi porque ele achava que, tipo assim, na comunidade hip hop ele não seria abraçado por ser, assim, uma cena muito machista, uma cena meio homofóbica e tal. Isso na visão dele, sacou? E aí, lembra que eu falei pra vocês que ele tinha sido ADM de um perfil da Nicki Minaj no Twitter, no sigilo? Então, várias pessoas, né, já estavam fazendo pesquisas ali, já tinham descoberto que era ele que tava por trás daquele perfil. E ele mesmo alegou que ele nunca assumiu que era o cara ali por trás, porque ele tinha medo de os rappers associarem ele a ser gay, por ele ser muito fã da Nicki Minaj. E ele era muito fã da Nicki Minaj. Isso ele, depois disso, né, ele nunca mais escondeu essa parada. Mas eu vou te falar, cara, naquela época, o Lil Nas X não podia fazer nada, tá ligado? Porque tudo que ele fazia depois que ele se assumiu, ele era taxado de gay. Vamos botar aqui como exemplo. Em setembro de... Porra, mano, e o cara não é, tipo assim... Pô, calma aí. Ele lançou lá o seu EP, o seu álbum, eu nunca sei o que é aquilo lá, que é o Seven, sacou? E aí veio mais um hit. Desconsideravam, né, mano? Desconsideravam o cara, tipo, não vou escutar esse bagulho aí, não. Mas é mó música foda de se escutar, mano. Foi a música Panini. E aí todo mundo ficava na internet falando: eu era fã do Lil Nas X, mas depois que ele se assumiu eu não consigo mais ver nada dele normal. Ou então, eu era fã do Lil Nas X, mas depois que eu assisti aquele clipe de Panini dele, todo com a roupa toda coladinha, dançando com um monte de robô, eu achei aquilo muito gay. Cara, tudo que o Lil Nas X fazia era muito gay. Ele aparecia numa premiação, o pessoal via alguma coisa e falava, tá gay. Ele, sei lá, ele botava uma roupa mais diferentona, tá gay. Tudo, tá ligado? Só que daí, o Lil Nas X, depois de ficar tentando desconversar ou rebatendo, assim, diretamente, ele falou assim, meu irmão, quer saber? Vocês estão falando que tudo minha é gay? Então eu vou ser gay mesmo. Daí, meu irmão, entendi. Toda a aparição que o cara fazia, seja em premiações pra condecorar ou tal road, ou nas redes sociais, ou em publicidade, ele ia sendo ele próprio. Seja de cabelo longo, vestido, muita deve maquiagem, ter sido libertador pra unhas ele, mano. pintadas ou até batom. Mesmo que essa parada chocasse demais quem tava assistindo. Eu acho que aqui ele percebeu que essa questão de chocar as pessoas e ser sempre o assunto poderia ser um ativo muito valioso pra carreira dele. Com isso, se ele tava com tanto medo da galera Até quando, né, mano? Até quando? Tipo assim, chamar a atenção a qualquer custo é bom mesmo? Tem certeza? Pensa direito, mano. Vale a pena mesmo? Eu acho que não, tá ligado? Eu acho que não, mano. Você vai ganhar uma fama que talvez não seja a que você tá buscando, velho. O hip hop, ele pode ter passado a entender que, tipo assim, se eu perco a galera do rap do lado de cá, eu consigo ganhar uma outra galera do lado de lá. Foi assim que ele começou a ser muito abraçado pelo pessoal do pop. E muita gente descrevia ele como o gênio do marketing por conseguir gerar atenção em tudo que ele fazia. E também por ele conseguir se comunicar com os millennials através de memes, vídeos do TikTok, enfim. O Lil Nas X... Isso é um fato. Eu lembro que, tipo assim, chegou um momento que qualquer coisa que ele fazia era, tipo assim, hiper viral, moleque. Hiper viral. Eu usava bastante Twitter também nessa época, mas, mano, depois que eu sumi do Twitter... Na moral, eu parei de usar Twitter. X agora, né? E foi maravilhoso, mano. Revigorante. Mas eu parei de escutar ele porque tava ficando meio estranho as músicas, os clipes assim, tá ligado? Muita apelação. Só aparecer mais ainda e principalmente com o período de isolamento social, onde ele fazia muitas lives e não deixava dúvida nenhuma sobre a sua sexualidade pro público. Assim como foi nesse período que ele começou a experimentar várias outras músicas e fazia até algumas demos que ele colocava como prévia no seu TikTok. Porém, é mais ou menos aí no ano de 2021, na época da pandemia, e que muita gente considera
era o fim do Lil Nas X, mesmo que aquele possa ter parecido ser o seu auge. Durante o primeiro semestre daquele ano de 2021 todo, o Lil Nas X foi lançando prévias de uma música muito específica aí, que foi Monteiro, né? Call Me By Your Name, que ficou bem famosa aí, né, naquela época. Pô, a música tocava em comercial, tocava em estádios de basquete, tocava em meme pra caraca na internet, porque ele produziu bastante conteúdo ali em cima daquela track, enfim. A letra fala abertamente dele tendo um caso com um cara, e tem trechos que trazem a temática queer, né, que é a temática gay, como o uso da gíria down low, que é usada pelos homens afro-americanos que se dizem héteros, mas transam com outros homens. Mas foi quando saiu esse clipe de Monteiro que a polêmica veio junto e veio muito pesada. Aproveitando que ele conhecia bastante a religião cristã, ele usou e abusou pra caramba de elementos bíblicos pra poder fazer o clipe de Monteiro, Call Me By Your Name. Fique como se ele estivesse no jardim do Éden, ali ele sendo a Eva, aí a cobra vem descendo na árvore e aí fala com ele. E algumas cenas que deram bastante o que falar, como por exemplo, aquele arrebatamento e ele descendo de polidense do céu pro inferno. E também tem aquela hora que ele rebola no colo do capiroto, o que escandalizou a audiência. Esse cara brisa nos clipes, mano. Que cara bizarro. Naquela época, inclusive os próprios apoiadores do Lil Nas X. E até teve uma notícia bem polêmica aí, né? Que teve um maluco lá que era líder da igreja do Satã, que parabenizou o Lil Nas X pelo clipe e falou que tava tudo muito aprovado, né? A forma com que ele retratou tudo. Nossa. Daí ele lançou o álbum, né? Chamado Monteiro. E pra coroar todo esse burburinho que já tava tendo em cima desse trabalho, ele fez algumas ações de marketing bem especiais e específicas pra isso, né? Como, por exemplo, o próprio tênis do Satã, né? Assim como ele ficou conhecido na época, que era um Air Max, que continha um monte de simbolismos do mochila de criança, e em cada bar uma gota de sangue humano, e ainda tinha um escrito com o versículo de Lucas 10:18, que é um que diz que Jesus viu o cão cair do céu como um raio. Batendo essa informação com tudo que a gente viu no clipe de Monteiro, Call Me By Your Name, a gente pode dizer que o Lil Nas X estava se autoproclamando o Chico Tripa. E um detalhe, rapaziada, o Lil Nas X criou esse tênis junto com um coletivo artístico lá. E eles disponibilizaram apenas 666 pares desse Air Max. Só que nem tudo foi tão divino assim, porque Air Max é uma marca da Nike e isso não pegou nada bem pra Nike, porque os consumidores estavam achando um absurdo a Nike apoiar esse tipo de divulgação, né? Ainda mais porque o público norte-americano é bem conservador, a galera lá é de maioria cristã, então eles acharam terrível a Nike apoiar aquilo e estavam boicotando todos os outros produtos da marca. Mas a Nike, né, foi lá atrás dos seus direitos e falou, ó, a gente não aprovou isso aqui não passou pela gente, e meteu-lhe um processo no Lil Nas X e nesse coletivo criativo que ajudou ele a criar o tênis. Alegando violação de marca registrada, a Nike chegou num acordo com o Lil Nas X e esse coletivo, que assim, não foi divulgado esse acordo, mas o fato é que todo mundo que comprou os pares de tênis teve que devolver, tá ligado? Além disso, não foi só a Nike que ficou pistola com isso tudo, tá ligado? Pastores, professores, pais de família, outros artistas, esportistas, até jogadores da NBA, pastores, já falei pastores, ficaram extremamente revoltados com tudo aquilo que o Lil Nas X estava fazendo meio que pra chamar atenção, achando tudo muito exagerado. E, mano, ele era tema de pregação direto e vira e mexe, as pregações viralizavam na internet e muito dessas mensagens eram basicamente a mesma coisa. Não deixem seus filhos escutarem Lil Nas X. Porém, com tudo isso, o álbum Monteiro e a faixa Monteiro Call Me By Your Name foram um extremo sucesso, tá ligado? Sendo assim, o segundo número 1 do Lil Nas X na Billboard Hot 100. E pelo que eu entendo, cara, isso meio que deu margem pro Lil Nas X poder fazer o que ele quiser, por mais que tenham várias críticas ali em cima dele, sacou? Como, por exemplo, ele causou várias polêmicas aí por várias entrevistas, ele meio que falar que ele, não era tanto do hip hop, não era tanto do rap assim, fazendo com que muita gente que era do rap ainda acompanhasse ele, meio que desse uma desistida. Ele falava que esse álbum dele tinha muito pouquinho rap, mas também tinha um pouquinho de pop, tinha um pouquinho de uma coisa meio latina, que era uma coisa que tava muito em alta na época, principalmente depois do Despacito. Então ele é o cara do alta, né? Do Bad Bunny, tipo, enfim, ele falava... Então ele é o cara do em alta, né? Tipo assim, ele vai fazer tudo pra ficar em alta, independente do que, e é isso. Que o álbum tinha um pouquinho de cada coisa, e ele não poderia... Mano, deixa eu ver se eu acho um bagulho aqui rapidinho. Trapper que eu mais admiro, de longe, Lil Nas X. Mas alguém...
Não! Qual foi, meu? Que merda de inspiração. Eu me inspirava no Lil Nas X do Otown Road. Ai, cara. Que loucura. Ser colocado numa caixinha só. Ele tava tão de boa pra fazer qualquer coisa com a carreira dele, que até fingiu uma gravidez ali, pra fingir que o álbum tava na barriga dele, com direito a achar a revelação, ele fez, cara. E eu não preciso dizer pra vocês que essas fotos e esses vídeos do Lil Nas X grávido escandalizou todo mundo, né? Bom, mas ninguém pode generalizar e falar que todos os rappers que estavam em alta naquela época eram contra o Lil Nas X, porque eu posso Sim, citar mano. um Eu lembro aqui, dessa que época. depois que eu entendi que não era uma ação de marketing, mas é porque o cara ia estar no álbum dele, né? Um foi o Kanye West, né, que acabou por produzir algumas músicas do Monteiro, e o outro foi o Jack Harlow, que participou com o Lil Nas X da música Industry Baby, que a gente já vai falar dela. No começo, eu me lembro que o Jack Harlow, ele falava em entrevistas que os empresários ali dele aconselhavam ele a não fazer música com o Lil Nas X, porque ele tava meio que mal visto lá nos Estados Unidos por causa de todas Caralho. essas polêmicas. E mesmo assim, ele foi lá e falou, cara, eu vou fazer, o Lil Nas X é meu amigo, um excelente profissional, eu vou fazer a música com ele, peitou Entendi. e fui. E também, existe um outro lado também, que eu via entrevistas do Lil Nas X tendo que defender o Jack Harlow o tempo todo, porque tava acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Lil Nas X em 2019, né? Boa parte das coisas que o Jack Harlow falava, por ele estar se associando ao Lil Nas X, a galera falava que ele era gay, tava sendo gay. Ah, tá com o Lil Nas X, tá gay. Ah, pô, vocês estão se Entendi. pegando, não sei o que, não sei o que. O fato Entendi, é que peguei a Industry visão. Baby se tornou o terceiro número 1 do Lil Nas X na Billboard Hot 100. Mas o clipe também chocou muita gente. Isso porque mostrava o Lil Nas X pegando 5 anos de prisão por ser gay. Daí ele vai preso numa Caralho. cadeia meio que cor-de-rosa. E é claro que daí aparecem várias cenas que chocaram muita gente. Como, por exemplo, o Lil Nas X dançando com os dançarinos pelados no chuveiro da cadeia e fazendo Esse uns clipe é gestos bizarro. meio sugestivos, né? Com toda a repercussão dessa era Monteiro aí, né? Tinha E todas as esquecido desse clipe, premiações que o Lil Nas X Mano. recebeu. Muito bom pra você. O trap que você mais admira. Trapper que eu mais admiro, de longe, Lil Nas X. Mas Por mais que tenha bastante polêmica, muita gente já começava a falar que ele não passava de um marqueteiro, que ele só queria aparecer, ele aproveitava o buzz de qualquer polêmica que ele se Mano, eu vou trocar de nome. Esse já é um fato. envolvia, ia lá e divulgava uma música. Muitas pessoas achavam isso genial da parte dele, né? Porque hoje a gente tem um nome, né, pra isso, que é economia da atenção, que é quando você consegue ganhar dinheiro em cima da atenção das pessoas, e quanto mais as pessoas te dão atenção, mais você ganha, sacou? E outras pessoas falavam que ele era, tipo assim, mano, um charlatão, um cara que não tinha talento nenhum, um cara que não era bom. Muita gente ainda considerava ele um one hit wonder, né? Que é uma pessoa de um hit só, porque a única música que as pessoas entendi. consideravam dele era realmente Old Town Old Town Road. Road, e o resto Pode era só pá. mais polêmica do que música. Enfim, era muito Exato, assunto pro Lil mano. Nas X, mas havia ali uma expectativa de que ele se tornou tão grande de que, mano, o céu era o limite pra ele nos seus Sim, próximos passos. Mas, mano, ele pode até ter mirado o céu, mas ele viveu o inferno. Isso porque se ele se auto-intitulou como rabo de seta em Monteiro Call Me By Your Name em 2021, em 2024 ele seria Jesus Cristo, ou melhor, J. Christ. Só que dessa vez, nem quem o apoiava apoiou. Cara, o fato de Mano, foi muito ruim, viado. Foi muito... Tipo assim, não só o clipe, a música tá uma merda. ele interpretar um Jesus Cristo bem sensualizado, bem feminino, sendo crucificado, com cabelos longos, com Michael unhas Jackson. grandes. Depois ele vira tipo um líder de torcida. Cara, aquele clipe era muito complicado. Era óbvio que ia dar uma polêmica muito grande. Não que não seja o que ele tava buscando, sacou? Naquela época, mas só que eu acho que a coisa ficou muito feia porque os apoiadores dele, tá ligado? Os fãs do Lil Nas X torceram o nariz pra ele, falaram, cara, eu acho que isso aqui que você tá fazendo já é um pouco demais. E, cara, depois dele ser acusado várias Hein? vezes por vários lados aí, né, de tirar sarro da religião cristã, ele teve que vir a público, pelo que eu me lembro, tipo assim, a primeira vez que ele veio a público pra tentar explicar a polêmica de uma música dele, assim, de uma forma tão limpa como ele fez quando ele lançou J. Christ, sacou? Ele falou essas paradas aqui. I knew like there would be some upset people or whatnot simply because, you know, religion is a very sensitive topic for a lot of people. But I also didn't mean to like mock. This wasn't like a you
to you people, Será, meu mano? Porque suou como se fosse, hein? to the Christians, like, you know, it was Caraca. not that. It was literally me saying, oh, I'm back like Jesus. Like, that was like the whole thing. I'm not the first person to dress up as Jesus. I'm not the first rapper. I'm not the first artist, and I won't be the last. Só que uma coisa que também Caraca, pode ter mano. complicado pro lado do Lil Nas X é que os próprios fãs do cara estavam já entrando num consenso de que ele tava meio sem inspiração, sacou? Ele tava meio que sem ideia. Isso porque o clipe de Jay Christ lembrava um pouco de Monteiro, tem várias Sim, referências, tudo bem, tem aquela sim. coisa cruzada e tal, só que a ideia era muito parecida, era tudo muito parecido ali, até as ações de marketing também, que ele tava pretendendo fazer, que ele só falava que ia fazer, né, mas provavelmente ele ia fazer, né, também já estavam muito parecidas com a de Monteiro, ou seja, mano, é 2024, não é mais 2021, isso tudo já tá tão batido, e enquanto Old Town Road, Monteiro, Call Me By Your Name e Industry Baby já nasceram hypadas aí na Billboard e também no Spotify, meu irmão, Jay Christ sangrou, cara, pra poder chartear na Billboard Hot 100. E o pico dessa música foi só número 69. Depois, mano, foi esquecida aí pra eternidade. E daí, sempre que as pessoas tinham oportunidade, elas perguntavam ao Lil Nas X sobre o flop dessa música. Meio que Nossa. ele nunca assumiu a responsabilidade dessa vez, mas ele sabia onde é que tava o erro. Daí, isso impactou tanto o rapper que poucas vezes ele foi visto durante esse ano de 2024. Eu acho que até publicamente, porque a gente tava acostumado com o Lil Nas X em todas as premiações, sempre dando o que falar por causa das suas roupas, ou por algo que ele falou nas redes sociais, principalmente no TikTok. Enfim, sobre lançar música, cara, eu não preciso nem falar nada, né? Tiveram alguns lançamentos, mas ninguém, absolutamente ninguém ligou. E eu acho que nem ele, né? Porque divulgação quase nada. Eu lembro que até ele fez uma música ali pro filme do Ed Murphy que tava saindo na Netflix ali, um filme antigo que ele refez. Mano, ele nem ligou, tá ligado? Pra música. Mas se naquela época o Lil Nas X tava meio perdido, tava tentando se encontrar, tava no retiro espiritual, sei lá o que ele tava fazendo. Cara, eu acho que muita gente pensou a mesma coisa. Ou ele mudava de persona, ou a carreira dele, meu irmão, não ia muito mais pra frente, não. E assim, problemas Real, já mano. estavam começando a aparecer ali pro Lil Nas X e sua carreira ali, né, bem sucedida até então. Rumores aí falavam que no final de 2024, em dezembro do ano passado, o Lil Nas X estava de briga com a sua gravadora, né, que era a Columbia Records, porque ele já tinha feito um álbum todo, completo, e quando os executivos escutaram, eles odiaram, detestaram e mandaram o Lil Nas X descartar aquele trabalho por inteiro. E poucas músicas se salvaram pro trabalho posterior, que daqui a pouco eu vou falar sobre. Caraca, moleque, eu não Mas sabia mandaram dessa ele não, jogar mano. o álbum todo fora, temendo Nossa. polêmicas ali que respingassem em cima da gravadora. Ou seja, se o cara Nossa. passou um ano inteiro trabalhando, mano, pô, não adiantou de nada. Cara, quando o público começou a perceber esse sumiço do Lil Nas X, começou a virar assunto lá fora, sacou? Os youtubers e a galera das páginas de rap começaram a falar isso. E eu lembro de uma entrevista no canal do DJ Vlad, no qual ele tenta explicar o que ocorreu com o Lil Nas X, no sentido de que o rapper esgotou todas as possibilidades de surpreender o público. Papo e isso reto, aconteceu logo no início da carreira dele. Então, hoje em dia, nada do que ele faz surpreende mais. Ou seja, o Lil Nas X se tornou um cara bem previsível. A gente sabe que ele vai polemizar de qualquer jeito. E aí a gente chega nesse ano agora de 2025 e no final de março ele lançou o seu mais novo álbum, chamado Days Before Dream Boy. E se você conhece aí a discografia do Travis Scott, você sabe que ele tem um álbum chamado Days Before Rodeo. E depois que saiu esse álbum Days Before Rodeo, a gente sabe que o Travis lançou o álbum Rodeo. Então, aqui na parte do Lil Nas X, a gente já sabe o que vai acontecer depois do Days Before Dream Boy. Ou seja, bem previsível. E aí, com o flop desse álbum aí, cara, os criadores de conteúdo gringo começaram a questionar, cara, pô, cadê os números astronômicos do Lil Nas X? Cadê o hype do Lil Nas X? Cara, cadê as músicas dele tocando nas redes sociais, nos reels, nos stories? Mano, nunca não tem mais nada. ouvi. Tem vídeo caseiro de bastidor de gravação de Industry Baby, de Old Town Road, que pegou mais view do que qualquer clipe ou qualquer visualizer que ele tenha colocado no YouTube nessa nova era, desse novo álbum mano. dele. Bom, em algumas faixas... Essa ele é a pode- brisa do hype passageiro, tipo... Mano, será que ele é... Eu acredito que um dia ele vai, pô, mano, surpreender de alguma forma, porque não é possível, mano. A primeira música foi muito virada de chave, assim, pra ser o resto
tudo tão ruim assim, Pode mano. ter falado sobre a pressão de criar novos sucessos, a pressão que todo artista sofre pra não ter que errar, a Exato. pressão que ele sofre dos fãs, da gravadora, enfim. Mas essa pressão toda, mano, meio que tava na cara do Lil Nas X. Isso porque em abril desse ano ele foi internado com uma espécie de paralisia facial, que muita gente apontou que isso poderia ser devido ao estresse que ele tava tendo pra escrever esse álbum, pra poder lançar e pra poder fazer sucesso. Ele gravou até alguns vídeos aí bem humorados pra poder despreocupar a galera, mas, mano, na moral, a projeção aqui pra mim não me convenceu muito. Ele ainda parece estar um pouco preocupado com o que está por vir. E, cara, isso porque ultimamente não tem vindo nada, tá ligado? Dele. Até mesmo se a gente entrar no Instagram dele agora, vocês vão ver que os últimos posts do Lil Nas X, sei lá, foram de março, abril. E nem ele mesmo tá divulgando o próprio álbum dele, o próprio trabalho. Porque, pô, saiu em março, mas ainda tá recente, tá ligado? Não tem nem 3 meses. E o cara não tá divulgando praticamente nada, sacou? Ele faz uma aparição ou outra aqui, bem pontual, mas depois a gente não escuta mais falar dele. Então, pessoal, depois disso tudo, eu acho que a gente pode estar, sim, presenciando a primeira grande queda de um superastro dessa década. E os prováveis motivos que levaram a isso, né? Que tem a ver com polêmicas, né? Bom, rapaziada, depois disso tudo, eu espero de coração mesmo que o Lil Nas X se recupere disso tudo, né? E volte sim, saudável, né? E volte pro seu auge, enfim. Porque, cara, as pessoas mudam. Talvez ele esteja passando por um momento em que ele vai mudar, ele vai vir como uma nova Exato. pessoa, vai tentar balancear tudo e ver se tudo que ele fez valeu a pena, os acertos, os erros. Todo mundo passa por essa fase na vida, né? Mas a gente tá falando de um grande artista, né? Existe Né, realmente não? muita pressão ali em cima dele. Talvez seja pra ele não repetir o que ele sabe fazer, ou, sei lá, pra ele fazer de uma forma diferente. Enfim, a gente não sabe o que tá se passando com o cara. Então, mano, tacar hate e fazer qualquer backlash, qualquer parada negativa, mano, não é uma parada legal. Mas isso é a opinião do pai, né? Eu queria saber de vocês, rapaziada. Pô, Comenta mano, tudo aqui que abaixo, vídeo porque foda, tem muito irmão. que se falar sobre esse caso do Lil Nas X aí. De mais a mais, rapaz, estou ficando por aqui. Um abração do Gerson. Até o nosso Gersão, muito obrigado por esse vídeo. Esse vídeo ficou próximo vídeo. incrível, meu mano. E valeu. Valeu, meu querido. Vídeo brabo de assistir, tipo assim, passou muito rápido. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, ele conseguiu direto pra baixo, mano. Ele mirou lá embaixo, parece. É óbvio que essas referências, que essas piadas não iam pegar legal. Brincar com religião, de qualquer religião que seja, você já fica meio... brincou, ele, mano, quis polemizar. E às vezes você vê que é um hype da pessoa que fala, tipo, nossa, você viu o que ele fez? Mas não vai ser uma pessoa que vai ficar pra ouvir o que você fez. E só tipo, nossa, você viu o que fulano fez? Não, aí não vale a pena, mano. É um hype passageiro, não vai... Véi, de verdade. Estruture a sua carreira independente de qual que você escolha pra você. Tenha estrutura, não faça algo só porque, nossa, vai dar muito bom, o rápido, mano. Na moral, suspeite. Se é fácil demais, suspeite, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano, que eu reagi aqui a algo mais voltado pra música. O canal do Gerson vai estar aí na descrição. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo comigo e até o próximo.